Olá, estamos de volta com edição extra nos momentos decisivos do primeiro processo de impeachment que a Assembleia Legislativa levou adiante. A comissão especial, presidida pelo deputado João Amin, do Progressistas, e que tem como relator o deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, deve apresentar nesta terça-feira, inclusive para a votação do colegiado, a primeira conclusão, aquela que vai dizer se a comissão indica pelo afastamento do governador Carlos Moisés da Silva, da vice-governadora Daniela Rainer e do secretário da Administração do Estado, Jorge Eduardo Tasca. Para discutir este assunto importante no contexto hoje da política de Santa Catarina, estão comigo os colegas Marcelo Espinosa, jornalista da Assembleia Legislativa e da TVAL, e também o jornalista Rodrigo Cardoso, do Grupo Barriga Verde, que pela segunda vez está aqui com a gente, né, Rodrigo? Pelo menos comigo, né? Com outros colegas já participou outras vezes. E eu pergunto para esses dois colegas aquela pergunta que todo mundo está se fazendo agora. Qual deve ser a percepção da comissão especial? Lembrando que essa comissão é do impeachment que discute o crime de responsabilidade sobre a equiparação dos salários dos procuradores do Estado com os procuradores da Assembleia. Desejando um grande programa para nós todos, pergunto, Marcelo Espinosa, qual o seu prognóstico? Roberto, prazer mais uma vez estar participando, também satisfação estar aí junto com o Rodrigo nesse programa. Olha, eu acredito que pelo andar da carruagem, tudo leva a crer que a comissão deve recomendar o acatamento da denúncia e, por sua vez, a autorização da abertura do processo de impeachment numa segunda etapa, já na comissão julgadora, no tribunal misto, enfim, do governador e da vice e do secretário. Se os três vão ser arrolados na mesma comissão, se vai ser fatiada a denúncia, enfim, isso aí a gente vai ver só na hora. Mas o clima leva muito a isso no momento, né? Mesmo que a gente saiba que existe muito questionamento por parte dos argumentos para a instauração desse processo do ponto de vista jurídico, já que nós temos a questão aí do entendimento de algumas pessoas, alguns juristas indicando que o governador não teria responsabilidade na questão desse aumento, não teria responsabilidade direta, mas a gente sabe que a questão política é a que pesa, né? E tudo leva a crer por esse ponto que a comissão deve acatar essa denúncia e dar sequência ao processo de impeachment. Dentro da própria comissão, o clima é muito favorável a isso, pelo que a gente tem entendido, pelo que a gente tem visto nas manifestações. Bom, tudo bem, Roberto? Olá para você, olá para o Marcelo, para quem acompanha o Edição Extra aqui na TVAL. Sempre um prazer estar junto com todos vocês. E de fato, né, Roberto, é a segunda vez que fazemos o programa juntos, é sempre um prazer estar na sua companhia. E agora também do Marcelo Espinosa. Eu vou na mesma linha do Marcelo, viu? Eu imagino que também na comissão especial eu já posso dizer que são favas contadas. Imagino que a comissão na terça-feira já deve apresentar algo na direção do acatamento, sim, da denúncia, do pedido de impeachment, para depois a posterior formação do tribunal que vai processar, de fato, Carlos Moisés, Daniela Rainer e Jorge Tasca, e até pela declaração dos últimos dias, né, dada pelo relator Luiz Fernando Vampiro, de que não há necessidade nenhuma de diligências novas, de novas investigações, de nova juntada de documentos, de que o material que já está nas mãos dos parlamentares é suficiente para a elaboração de um relatório robusto. Imagino, então, que o que já tem à disposição vai na linha do que o Marcelo disse, de que a comissão especial deve mesmo recomendar ao plenário o acatamento da denúncia contra o governador, a vice e também o secretário de administração. Até porque o Marcelo incluiu agora na nossa conversa aqui, Rodrigo, uma questão importante. Nós estamos diante, sim, de uma formalização de um tribunal, um pré-tribunal com a comissão especial, eminentemente político. Não é jurídico. E essa discussão jurídica que existe sobre o assunto, se a equiparação do salário dos procuradores do Executivo da Assembleia, ou mesmo outros processos que correm no Judiciário sobre esse assunto, fica para um segundo tempo. Agora é a questão política. E voltamos àquele ponto. O governador Carlos Moisés da Silva não tem uma base de apoio no parlamento. Isso ficou mais uma vez explícito até mesmo na composição da comissão especial.
A tal ponto, Roberto e Marcelo, que a própria deputada líder do governo na Assembleia, a deputada Ana Paula da Silva, Paulinha do PDT, chegou a pedir na Justiça, questionar na Justiça a formação da comissão. O governador questiona também na Justiça a formação da comissão. Agora entrou com um novo recurso no Supremo Tribunal Federal para questionar a participação de um parlamentar específico. Enfim, os recursos até para a formação da comissão mostram, dão a clareza de que o governo não tem nenhum membro governista na comissão do impeachment e, claro, e aí quando for para plenário, também vai ficar evidente a falta de uma base política de sustentação para Carlos Moisés na Assembleia. Você bem disse, Roberto, é um processo eminentemente político. Pode ter fundamentos jurídicos, mas é eminentemente político. E quando é política, é preciso saber se há ou não há base dentro da Assembleia. É importante a gente destacar que como essa questão política é muito complexa para o governador, muito complicada para o governador dentro da Assembleia, ele está utilizando da estratégia de recorrer ao judiciário. E até o momento as decisões têm sido favoráveis ao rito que a Assembleia está adotando. Houve uma decisão recente por parte do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, com relação a incluir uma votação que não estava prevista no rito inicial, a votação quando do recebimento da denúncia lá pelo Tribunal Misto, pela Comissão Julgadora. Isso é claro se a Assembleia, com os 2/3, os 27 votos favoráveis, entender que o governador, a vice e o secretário devem ser processados. Porque realmente dentro da comissão, como disse o Rodrigo, e em plenário a gente vai ter uma noção mais próxima aí do dia da votação, mas no momento a situação é muito complicada, mas repetindo algo que eu já disse no programa anterior, aquela questão da nuvem, né? Política é que nem nuvem, cada hora que você olha está de um jeito. No momento, quando você olha para essa nuvem, ela é muito desfavorável para o governador Moisés e, por consequência, para a vice e também para o secretário. O que me chama muito a atenção, e conversei com o governador Moisés nas últimas horas, é que ele aparenta uma tranquilidade extremamente grande diante de um quadro adverso, por demais, do cômputo político, e também ele garante que está construindo digamos assim, um tapete de apoio, para não dizer base, né, para tentar, no mínimo, frear a segunda etapa, como você acaba de dizer, que é essa questão da comissão julgadora, que pode levar, sim, ao afastamento em até 6 meses dele, da vice-governadora e do secretário Jorge Eduardo Tasca. E no jargão político, e isso já se dizia no impeachment da então presidente Dilma Rousseff lá em 2016, se chegar ao afastamento, é praticamente irreversível a situação. Porque aí você já faz um pré-julgamento e a sociedade impactada por isso compra a ideia. Eu perguntaria hoje, o ânimo no parlamento é diametralmente contrário, né? O ânimo é de chegar ao impeachment o quanto antes, é isso? Me parece que sim, viu, Roberto? Dentro do parlamento, dentro do corpo da Assembleia Legislativa, esse é realmente o pensamento. Imagino que o jogo está sendo jogado, já tem as cartas todas na mesa aí, e imagino que, de fato, a Assembleia caminha, sim, para o afastamento do governador. Lá na frente, com a formação do tribunal, é que aí existe uma peculiaridade em relação, por exemplo, ao Congresso Nacional, que na formação do tribunal envolve desembargadores, né? Tem a presença de desembargadores. 5 desembargadores, entre eles o presidente do Tribunal de Justiça, hoje o desembargador Ricardo Ressler. Ou seja, existe uma peculiaridade, porque lá no Congresso não existe o envolvimento de membros do Judiciário apenas no julgamento. Preside o presidente do Supremo Tribunal Federal, só isso. A composição restante é política. Exatamente. Né? Mas o julgamento é feito pelos 81 senadores, que se investem do cargo de julgadores, vamos dizer assim, de juízes, não é? No caso nosso aqui de Santa Catarina, tem a presença de fato de desembargadores no processo, o que pode conferir um caráter mais jurídico para a análise dessa peça quando ela for aceita de fato pelo parlamento no plenário, acatada, né? O que imaginamos que vai acontecer. E até por causa dessa paridade, Marcelo, a questão é a seguinte: os juízes são escolhidos por sorteio, os desembargadores são escolhidos por sorteio, mas os 5 deputados que comporão essa comissão julgadora ou tribunal de julgamento são todos escolhidos no voto pelos 40 deputados, é exatamente isso. Eu acho que o Rodrigo tocou num ponto central, né? A gente tem uma situação que, ao adaptar o rito do impeachment da presidente
para a realidade dos estados, a gente incorpora aquele caráter bicameral que você tem no Congresso Nacional. Você tem Câmara e Senado, são duas casas políticas. Aqui, como nós só temos uma Câmara, que é a Assembleia, que vai fazer o papel de Senado, vamos dizer assim, vai ser uma composição mista de deputados e desembargadores. Porém, a gente acredita, né, que desembargadores não atuem de forma tão política como um deputado, até porque os desembargadores, em tese, têm que seguir, claro, tem direito de fazer a sua interpretação da lei, do que diz a legislação, mas com menos paixão, com menos pressão popular, sujeito a uma pressão popular menor que um deputado. Então vai ser bem interessante esse jogo aí, caso, como disse o Rodrigo, a gente venha ter a formação desse tribunal misto ou comissão jogadora. Talvez isso explique, Roberto, um pouco dessa tranquilidade que você encontrou aí no governador Moisés. Porque ele sabe que ali, nesse tribunal misto, a situação não é tão política como é hoje na Assembleia. A Assembleia é uma decisão meramente política, é claro, com um mínimo de embasamento jurídico. Mas lá na comissão jogadora, a situação pode ser diferente. Até porque vão ser 5 deputados e 5 desembargadores. Só que para cassar, de fato, o mandato, são necessários 7 ou 8 votos. São 2/3 desses 10. Exatamente. Então, não vão bastar só os 5 votos dos deputados. Tem que ter desembargadores que também precisam entender que a tese do impedimento é a que vale. Eu concordo plenamente com o Marcelo e é exatamente isso, Roberto. O governador aparenta esta tranquilidade, como o Marcelo disse, você acabou de enfatizar, exatamente por isso. Se passar na Assembleia, neste primeiro momento, em que a análise é meramente política e um indicativo forte de que o governador, de fato, não conseguiu até agora, desde o início do mandato, construir uma base de sustentação política no parlamento, na segunda etapa, no caso de acatamento da denúncia, o jogo muda de figura. Entram os desembargadores. E desembargador, geralmente, é o que se espera, analisam as questões do ponto de vista jurídico, é o que espera o governador, principalmente, não é? Mas na opinião de vocês dois, aí quem tem ou terá maior poder de convencimento? O lado político, influenciando os desembargadores do Tribunal de Justiça, ou o lado jurídico, capaz de influenciar os deputados estaduais? Até porque eu imagino que na formação pelo voto dos 5 integrantes que representam o parlamento catarinense, muitos deles terão conhecimento jurídico. Ou estou enganado? O governador espera, imagino eu, que prevaleça o aspecto jurídico, já que a defesa do governador sustenta que o processo não cabe, não se sustenta juridicamente, né? Portanto, imagino que para o governador Carlos Moisés, para a vice, para o secretário estadual de administração, deva existir a convicção de que no tribunal que vai processar, na comissão processante, digamos assim, deva prevalecer o aspecto jurídico que, segundo a defesa, não é tão sustentável do ponto de vista jurídico. Já a questão política da Assembleia pode estar evidente nos 5 membros que vão ser escolhidos pelo voto. E aí é ver nesse jogo de forças ali qual tese vai prevalecer, né? Eu acho que essa questão do jurídico, do político, joga mais luz e mais importância na eleição dos 5 deputados que vão representar a Assembleia nesse tribunal misto. Porque se, de repente, numa dessas, você consegue eleger um deputado que é mais favorável ao governador, a situação passa a ser mais favorável a ele, Moisés, e, enfim, ao governo como um todo. Então, essa eleição também vai ser observada com muito cuidado, com muito zelo, porque ela pode fazer um papel diferente ali na hora dos trabalhos da comissão jogadora. Agora, acreditar quem pode ter mais pressão, quem pode levar melhor, entre aspas, não sei se isso seria o termo adequado, quem pode se dar melhor nessa questão, é difícil, Roberto, porque nós estamos lidando pela primeira vez na história do país, pelo menos na história recente, com um impeachment em nível estadual. Quando é no Congresso, você tem uma situação muito mais... A divulgação é nacional, as pessoas abraçam muito mais aquilo com muito mais ardor, com muito mais paixão, porque aqui no Estado a gente não vê até agora nenhuma mobilização. Tudo bem, a pandemia atrapalha um pouco isso, mas você não vê gente nas ruas. Marcelo, acrescento para você, não tem mobilização de nenhum dos lados. Eu estou dizendo, não fora. No âmbito político é grande a repercussão. Agora, na sociedade, você não viu nenhuma grande entidade
representativa de classe, ou mesmo historicamente como a Ordem dos Advogados do Brasil, se manifestar publicamente. Sou a favor do impeachment, sou contra o impeachment. Isso não aconteceu, esse envolvimento popular ainda... Mas eu faço um parênteses aqui para o nosso telespectador, que nós estamos falando do primeiro processo de impeachment, daquele que trata da equiparação dos salários dos procuradores do Executivo com os procuradores da Assembleia. E esta é a discussão jurídica. A gente ainda vai falar do segundo processo de impeachment que foi admitido pelo Legislativo, que é aquele que, entre os outros fatos relatados, existe a questão do pagamento de 33 milhões de reais antecipado pelos respiradores que não chegaram. Mas eu digo para vocês o seguinte, um governador do Estado que quer governar, não ter 14 votos para barrar o afastamento também é lamentável, né? Vamos ser honestos, né? Realmente é um indicativo de que faltou conversa, de que faltou diálogo, de que faltou entender como a política funciona de fato, que a política se baseia no diálogo e que a política não se baseia no diálogo por ser um simples toma lá da cá, mas sim por ser a necessidade de conversar, de chamar os demais poderes, no caso o legislativo, para conversar, para discutir, para argumentar por que o meu jeito de ver a sociedade é mais interessante, por que preciso que vocês votem dessa maneira ou deste jeito, enfim. A política é a arte da conversa. Faltou isso ao governador Carlos Moisés da Silva e imagino que ele deva fazer esta autocrítica. É preciso conversar, é preciso negociar e não necessariamente significa algo ruim, é sim algo necessário para a sociedade. Existe muito temor por parte desse discurso da nova política que o governador Moisés adotou, da questão de negociar, né? Só que negociação, como disse o Rodrigo, necessariamente não é algo ruim. Você pode composição, né? Composição. Tem que aprender a compor. Que dentro do Estado Democrático de Direito, seja aqui, seja nos Estados Unidos, na França, é assim que funciona. Claro, muitas vezes tem situações que não são muito republicanas, mas você precisa compor para ter maioria no parlamento para poder tocar o teu projeto de governo numa situação minimamente razoável. Claro, permitindo que a oposição se mobilize, enfim, que haja todas as vozes dissonantes sejam ouvidas. Eu só preciso fazer uma correção. Eu disse que nunca tivemos um processo de impeachment, né? Mas lá em 1957, em Alagoas, o então governador Muniz Falcão sofreu um processo de impeachment, que depois a situação foi toda consertada pelo STF e devolveu o cargo a ele. Só que naquela ocasião o negócio foi decidido na bala, né? Para você ver como é diferente dentro do... Em Santa Catarina, em 1997, nós tivemos um processo de impeachment que parou na fase do afastamento. Não chegou a haver o afastamento do então governador Paulo Afonso Vieira, do PMDB, hoje seria MDB, nem do vice-governador José Augusto Rios naquela época, né? Até porque houve uma atrapalhada lá na hora da votação, quiseram separar o voto em plenário e deu um rolo, voltou atrás e por 3 votos ele não foi afastado, né? 6 deputados resolveram a questão. Mas volta à questão dos 14 votos que eu acho importante. Só para fazer um parênteses, você falou do sistema bicameral que diferencia a ação do impeachment, Marcelo, no Congresso e aqui. Há países, e o modelo brasileiro de formação de um Estado presidencialista é americano, norte-americano. Lá nos Estados Unidos há vários estados que têm sistema bicameral nos estados. A Califórnia é um exemplo. Existe o Senado californiano e a Câmara californiana. Se o processo de impeachment fosse lá, haveria as 2 votações em casas separadas. E lembrando que a Constituição brasileira se apropriou da figura do impeachment, que é uma figura originária na legislação norte-americana. Então, isso só... No caso dos Estados Unidos, Roberto, é uma situação diferenciada porque, como o próprio nome diz, são 50 Estados Unidos, cada um praticamente 50 países, mini-países, não é? Com um governo central tendo uma outra configuração. Então, um modelo federativo bastante diferente do nosso. Exatamente, né? Exatamente. Nós vamos ouvir agora o relator da Comissão Especial do Impeachment, que trata desta questão da equiparação de salário dos procuradores do Estado com os da Assembleia e se houve crime de responsabilidade do governador Carlos Moisés, da vice-governadora Daniela Rainer e do secretário da Administração Jorge Eduardo Tasca. Vamos ver o que fala o deputado relator Luiz Fernando Vampiro a questão da votação na Comissão Especial. Acompanhe.
Nós entendemos oportuno socializar a construção, o escopo, o embasamento jurídico, técnico que estamos construindo, para que eles possam também ofertar algum trabalho que seja importante para acrescentar ou para fazer algum tipo de correção de rumo. Por isso que é super importante a prévia análise desses parlamentares, e nós vamos disponibilizar na segunda-feira, de maneira informal, não é um rito convencional, mas passando para que eles possam fazer esses ajustes, e na terça-feira aí sim nós apresentaremos o relatório de forma concreta, já consubstanciada e finalizada, em virtude que nós já estamos bastante avançados, uma prova material, nós não temos qualquer tipo de diligência, construção, conjunto probatório, é eminentemente o que está nos autos que nós vamos transcrever para esse relatório. O Edição Extra volta daqui a pouco. Nós vamos falar sobre outro processo de impeachment, aquele que reúne uma série de fatos, inclusive o polêmico assunto e grave assunto do pagamento antecipado de 33 milhões de reais por 200 respiradores da Vegamed. Nós já voltamos, só um instantinho. Edição Extra aqui na TVAL, debatendo estes momentos interessantes da relação do parlamento com a sociedade catarinense na discussão de 2 impeachments contra o governador Carlos Moisés da Silva, a vice-governadora Daniela Rainer. No primeiro impeachment que tratamos no segmento anterior aqui do programa, nós falamos de um que inclui o secretário da administração, Jorge Eduardo Tasca. Marcelo Espinosa, você acompanhou a aceitação desse pedido de impeachment, que é uma verdadeira miscelânea, né? Eu brinco às vezes quando escrevo que é um cozidão, né? Porque tem tudo lá dentro. Tem o hospital de campanha, que não saiu do papel, que teria, na opinião de quem propôs, né, 17 pessoas, entre advogados e empresários, a questão do crime de responsabilidade. Temos a questão dos respiradores, da compra com pagamento antecipado. Até lembro aqui uma frase do relator da CPI, o deputado Ivan Nats. Irregularidade em pagar antecipadamente não tem nenhuma. Agora, sem garantia de saber se vai receber o produto é outra coisa, né? E também há outros fatos até relacionados à pandemia, as atitudes do governador na pandemia. Eu me lembro de parte do texto na leitura, que durou mais de 4 horas entre os deputados, que falava-se até da roupa, do traje germânico que a vice-governadora usou num evento lá no oeste de Santa Catarina, quando esteve no exercício do cargo no início deste ano. Essa amplitude, Marcelo Espinosa, ela tenta atrair a opinião pública, trazer a opinião pública para dentro do assunto, porque são assuntos mais plausíveis e que chamaram muita atenção até pelo tom de escândalo que tiveram. Eu creio que sim, é uma forma de você chamar a atenção, como você mesmo disse, para problemas, enfim, condutas que supostamente um governo cometeu, aí no caso especificamente o governador Moisés e a vice Daniela, e que, conforme essa representação que foi acatada, essa segunda representação, seriam passíveis de investigação. É evidente que a Procuradoria Jurídica da LESC fez digamos assim, uma limpa, né, nessa questão toda e focou em alguns pontos, né? O principal deles, a meu ver, é a questão dos respiradores, que é, de fato, o ponto mais delicado da gestão Moisés até agora, que foi o que ensejou aquela CPI, que causou um desgaste imenso ao governador. O governador vinha até bem com as primeiras medidas de prevenção ao coronavírus, lá em março, né, de restrição, de isolamento, e depois a situação degringolou de um jeito que nós estamos vivendo isso agora. Também tem a questão do fato dele ter supostamente mentido à CPI com relação a alguns prazos, algumas datas lá, e a vice entra nessa questão toda por ter sido omissa, segundo a avaliação dessa representação. O governador também teria sido omisso, segundo a representação, em não abrir procedimentos administrativos contra Douglas Borba e Elton Zeferino, que estiveram envolvidos na questão dos respiradores, inclusive algo de investigação não só da CPI, mas também da força-tarefa daquela operação Oxigênio. Bom, Roberto, acho que é importante esclarecer exatamente isso, né? Você perguntou se a ideia deste segundo processo de impeachment é trazer mais a opinião pública para o centro dessa discussão, para que ela acompanhe mais de perto, porque o primeiro pedido de impeachment, ele tem uma natureza eminentemente
jurídica que muita gente da sociedade não entende. Olha, a equiparação salarial de procuradores do Estado com procuradores da Assembleia Legislativa, enfim, para a grande maioria da população é um tema um pouco distante do dia a dia. Quando você traz um segundo processo de impeachment, fatos que estão mais no noticiário, como é o caso da questão dos respiradores, como é o caso da questão do hospital de campanha de Itajaí, que nem chegou a sair do papel, é bom que se diga, não é? Aí sim, são temas que a sociedade está acompanhando. Exatamente. São temas que a sociedade está acompanhando com uma muito mais atenção. E a ideia é, com isso, de fato, é um ponto nevrálgico da gestão de Carlos Moisés da Silva, de fato, pode haver uma pressão maior da população, da sociedade, tendo em vista o fato de que este pedido toca nestas questões relativas à gestão da pandemia. Também pode ser um pouco daquela tática, né, usando um ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, se você bater tanto num assunto, numa tecla várias vezes, ela acaba provocando desgaste já grande a um governo que já está desgastado, que já tem dificuldade de articulação. Me diga uma coisa, houve um certo ruído dentro do parlamento quando o deputado Ivan Nats, do PL, que era o relator da CPI dos respiradores, cobrou uma posição da mesa diretora da casa, especificamente o presidente, em relação ao fato de ter acatado esse pedido de impeachment antes de pensar no pedido que viria da comissão, certamente, com um caso específico dos respiradores. Isso não chegou a preocupar ninguém, né? Foi apenas uma questão de retórica, eu acredito. A comissão que tratou dos respiradores queria esse protagonismo, né? Analisou todo o caso, esse caso mais rumoroso do governo Moisés, que, como o Marcelo bem diz, desgastou demais o governo, que já vinha com dificuldades de diálogo e de composição na Assembleia. O caso dos respiradores complicou de vez o cenário para Carlos Moisés da Silva, mas a comissão que abordou o caso dos respiradores queria, de fato, esse protagonismo, né, de ser ela a proponente do impeachment aceito, de um pedido aceito, tanto que já foi protocolado, o pedido está em análise na Procuradoria Jurídica, um terceiro, então, pedido de impeachment contra o governador. Então, é mais realmente questão de retórica mesmo, a comissão queria ser ela a protagonista deste pedido que envolvesse os respiradores. É o que eu acho. E a presidência foi cumprir o seu papel. Houve no dia 10 de agosto um pedido de impeachment já com base em informações da CPI. A CPI encerrou seus trabalhos por volta do dia 18 de agosto, se eu não me lembro. Então, o pedido de impeachment com base nos respiradores é anterior à conclusão do relatório da CPI. E nesse Tem a precedência, né? E nesse prazo a Procuradoria cumpriu o seu papel, porque também se ela não faz o papel dela de analisar e o presidente tomar uma decisão, eles podem ser acusados aí de prevaricação. Então, para mim, é o andamento normal do processo, é uma questão de datas, de coincidências. Mas isso não tira o mérito da CPI, que, de certa forma, a representação que foi acatada agora, que trata não só dos respiradores, mas do hospital de campanha, utilizou com base também os trabalhos da CPI para elaborar a representação. Colocar uma questão importante para todos nós aqui, principalmente para os telespectadores, quando a Procuradoria da Assembleia Legislativa se manifesta sobre a questão dos pedidos do impeachment, ela não se manifesta sobre o mérito. Ela se manifesta sobre o cumprimento de ditames legais, cumprimento de regras absolutamente legais. Quer dizer, aqui tem muita gente, mas a Procuradoria já disse que tem que ter o impeachment. Não, ela segue um rito jurídico onde pré-requisitos são cumpridos e aí sim pode admitir-se ou não a tramitação do processo de impeachment. Muitos deles morrem na casca, não, Marcelo? Porque com governos que tinham maioria, nem chegavam até porque a presidência mesmo retia. Agora, nesse caso específico, ela está seguindo procedimentos legais. Sim, e tem muito a ver também com a questão de você analisar toda aquela documentação, a situação de quem assina o pedido. Por exemplo, o primeiro pedido relativo à equiparação salarial dos procuradores foi negado na ocasião porque, segundo a Procuradoria, não havia documentação necessária. Depois, o Ralph Zimmer Jr., o procurador, defensor público, apresentou documentos, inclusive acrescentou decisões do TCE, do Tribunal de Justiça, para dar mais força na sua representação. E aí houve um entendimento por parte da Procuradoria de que esse pedido havia
atendido aos requisitos, né? Existe uma série de requisitos ali para que a pessoa possa apresentar, a entidade possa apresentar um pedido de impeachment, e a Procuradoria basicamente analisa isso. Claro que quando você tem uma situação política muito favorável a um governante, é muito mais difícil que a coisa prospere, mas não era a situação que a gente observa do governo Carlos Moisés na Assembleia. Vocês tocaram num ponto importante, que é essa análise dos requisitos legais, né? Uma análise de forma que a Procuradoria da Casa faz em relação ao pedido de impeachment, mas a decisão final de acatar ou não é do presidente do Legislativo, no caso hoje o deputado Júlio Garcia. Então, independentemente do parecer da Procuradoria, se o pedido atende ou não atende os requisitos legais, a decisão de aceitar ou não o pedido é eminentemente do presidente do Legislativo, que a toma com base em decisões eminentemente políticas. Vamos lembrar o que aconteceu no Congresso Nacional. Quando a situação de Dilma Rousseff se desgastou ao extremo junto ao Congresso Nacional, especificamente na Câmara, com o Eduardo Cunha na presidência, ele acatou o pedido de impeachment. Agora, nós temos vários pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro na Câmara, e o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, já disse que não vê situação, não vê condições de se atendê-los nesse momento. Então, a situação está lá tranquila por enquanto do lado. Sim. É o componente político de um rito judicial, de um rito legal, né, que é o processo de impeachment. Mas eu pergunto para vocês, diante desse quadro, foi uma pergunta que eu fiz para o governador, é possível ter governabilidade, governar o Estado, administrar o Estado? Ele garante que sim, mas o problema é o seguinte, o Estado também depende de matérias legislativas, que vão ser analisadas pela mesma Assembleia que está discutindo 2 pedidos de impeachment. E tem mais 6 na fila, né, senhores? A pergunta que eu digo é essa, tem clima para isso? Difícil porque vários projetos, como você bem disse, Roberto, precisam do aval dos deputados. É preciso passar pela Assembleia, enviá-los para análise das comissões e depois do plenário da Assembleia, neste clima desfavorável para o governo, que enfrentou uma comissão parlamentar de inquérito dos respiradores, que enfrenta agora 2 pedidos de impeachment, que estão sendo analisados por parlamentares que vão apreciar estes projetos que o Executivo vai encaminhar. É um clima bastante desfavorável. Negociar nessas condições para o governo não será tarefa fácil. Se a gente parte do princípio de que isso é uma das bases do Estado Democrático de Direito, né, você ter o parlamento do seu lado, e não ter o parlamento do lado do governador, fica muito complicado. Claro, a gente precisa analisar que o Estado precisa continuar, precisa ser tocado, os serviços públicos precisam ser mantidos, enfim, é claro que a Assembleia também tem responsabilidade das suas funções e não vai, por exemplo, deixar de votar um orçamento ou deixar de dar encaminhamento a algum projeto de lei relevante, como aconteceu agora na época da pandemia. Mas que a situação torna-se muito complicada para a pessoa do governador, isso é fato, né? A gente está vendo isso aí. Muita gente questiona, mas não deveria ser assim, né? Porque se alguém perde o apoio político, deveríamos então optar por um sistema parlamentarista. Mas isso é uma outra discussão, é uma outra assunto. Também precisa de apoio político para ter o primeiro-ministro ou o primeiro secretário, sei lá. Que no parlamentarismo, né, supostamente é mais fácil. Você perde o apoio político na casa, você cai fora, entra um outro primeiro-ministro. Aqui, no nosso caso, é mais difícil. Você não vai eleger um governador cada vez que ele perdeu o apoio. Mas... E também tem o seguinte, na figura, vamos pensando em moldar para o Brasil, tanto o presidente da República quanto o governador do Estado teriam que destituir o parlamento para provocar novas eleições. Se uma eleição no Brasil custa 4 bilhões e 100 milhões a cada vez que é feita, imagina você destituir o Congresso, que fosse metade desse valor, ou fazer uma fração em Santa Catarina a cada vez que um governante tivesse uma diarreia política com o parlamento. Seria um absurdo. Ele perdeu o apoio, vamos fazer eleição de novo. Agora, um ponto importante, Roberto e Marcelo, é que a Assembleia Legislativa tem sim as suas responsabilidades com o Estado de Santa Catarina, não pode também ter uma atitude irresponsável de rejeitar tudo que vem do Executivo apenas e tão somente para enfraquecê-lo ainda mais, mas pode sim haver algumas situações, o Marcelo tocou na questão do orçamento, pode haver emendas ao orçamento que o governo não tenha interesse e as emendas sejam aprovadas e descaracterizem, por exemplo, no entender do Executivo, o orçamento que havia sido pensado. Ou seja, tudo isso pode acontecer e também faz parte, né, do jogo político. E agora é preciso ver muito bem como isso vai ser negociado. Fica muito mais difícil
para o governo negociar nessas condições, estando enfraquecido, enfrentando uma CPI, acabou de enfrentar uma CPI, e enfrentando 2 processos de impeachment. Fica muito mais difícil fazer pautas de interesse do Executivo passar e também vetar projetos que não sejam de interesse do governo. Parece que são 2 governos, porque teve muito deputado que aplaudiu, inclusive, o gesto do Executivo de pagar as emendas impositivas, né? Está pagando as emendas impositivas. Mas são deputados que criticam o governo, o executivo. O governo é tudo, né? Judiciário, executivo, Ministério Público. Mas eu digo essa relação do executivo com a Assembleia. E eu perguntei para Carlos Moisés se existe uma crise institucional entre os 2 poderes e ele disse que não. Sem citar o nome de ninguém, ele disse que não. Eu acho que está na hora de dar uma passadinha na Assembleia. Citar um exemplo recente. Pelo jeito parece sim. Citar um exemplo recente é o deputado Maurício Scudilati, que foi líder do governador, se transformou num dos maiores opositores do governo, Exatamente. Apresentou pedido de impeachment contra o governador. Ele se reuniu recentemente com o governador para tratar da questão da IRESA, que é aquela indenização dos servidores da segurança pública, que é uma situação que está sob disputa judicial, e por meio de um projeto de lei, a Assembleia pode regularizar essa questão e evitar perdas salariais, principalmente dos policiais militares agora. Ou seja, de certa forma, é uma questão até democrática, né? Que mesmo com todo esse clima belicoso que existe entre os 2, eles se sentaram para discutir algo que é de interesse de uma categoria específica do funcionalismo. Sinal de que a coisa pode funcionar mesmo com toda a situação delicada que a gente vive aí nessa relação, e particularmente do governador Moisés com a Assembleia. E eu lembro para vocês... Se a ideia, Roberto, só complementando, se a ideia é pagar emendas impositivas e o governo vem fazendo esses pagamentos como forma de melhorar a relação, me parece que o remédio veio um pouco fora do tempo, né? É que é porque obrigatório, o apoio continua bastante baixo na Assembleia, né? A obrigatoriedade, lembro que tem que ser feito o devido pagamento. O governador poderia até sofrer um outro processo caso não pagasse essas emendas, porque isso é lei, está na Constituição, está na LDO. Exatamente. Gera improbidade administrativa e crime de responsabilidade. Um detalhe importante que a gente não pode ignorar, senhores, é que desde o início da administração de Carlos Moisés, a Assembleia tem um protagonismo importante, porque ela acabou consertando alguns erros que iriam levar a uma tragédia política maior. Lembro da questão da mudança da política de incentivos fiscais, que deixaria muitas atividades econômicas aí na beira da estrada. Lembro do polêmico episódio de cobrar ICMS ou não sobre os agrotóxicos, que também acabou sendo resolvido pelo CONFAS lá em Brasília, que prorrogou, né, os contratos, né, os convênios com os estados, e outras questões mais, né, de atritos, inclusive, entre setores, a questão do duodécimo, que havia um sentimento no Executivo de tentar diminuir o repasse para os outros poderes. Na realidade, a Assembleia já cumpriu esse papel. Ela já está fazendo esse papel de equilíbrio, que tanto o Espinosa quanto o Rodrigo Cardoso citaram. Ela já está fazendo, e está fazendo além da conta, já está com dividendo, cumprindo seu papel constitucional, que é de fiscalizar o Executivo e de propor as leis. Mas ela fez importantes costuras sem as quais o governo não teria condições de resolver, ou pelo menos dirimir crises, né? Situação muito parecida, Roberto, com o que acontece em nível nacional, né? A Câmara e o Senado impuseram, vamos dizer assim, vários freios constitucionais e legais a atos emanados do Poder Executivo. Várias medidas provisórias, projetos de lei, enfim, houve uma série de decretos legislativos que foram aprovados para sustar algumas medidas feitas pelo Executivo, para correção de rumos também feita pelo Executivo, de projetos feitos pelo Executivo. É a função do legislativo, né? Ser esse fiscal, ser esse equilíbrio, ser esse moderador, isso é extremamente importante e a Assembleia vem fazendo esse trabalho também. No ano passado, primeiro ano do governo Carlos Moisés, eu cheguei a ler algum comentarista político aqui do nosso estado falando que a gente vivia uma espécie de parlamentarismo branco ou semiparlamentarismo, dado o protagonismo da Assembleia em 2 questões centrais do estado no ano passado, que foi a questão dos benefícios fiscais, que não fosse ali aquela série de reuniões realizadas com os segmentos, com o secretário Paulo Eli, a situação seria muito complicada para o governo,
E também a questão da reforma administrativa, né? Quem ditou o ritmo da aprovação da reforma administrativa foi a Assembleia Legislativa, inclusive fazendo algumas alterações lá ao seu agrado. E a reforma da Previdência do Estado, que estava em tramitação e foi retirada, quem estava também meio que ditando o ritmo era a Assembleia, tanto que foi aprovado uma emenda substitutiva global ao projeto, que descaracterizava praticamente o projeto mandado pelo Executivo, e o Executivo não teve outra forma a não ser retirar o projeto, mesmo sob críticas aí de alguns segmentos. Bom, nós vamos continuar agora no nosso edição extra, chamando daqui a pouco um intervalo comercial, mas eu vou deixar uma provocação para vocês. Ano eleitoral complica todo esse quadro, ajuda a acirrar os ânimos entre executivo e legislativo, legislativo e executivo? É o nosso tema para depois do intervalo aqui no Edição Extra. Edição Extra aqui na TVA, tratando dos assuntos relacionados aos processos de impeachment. 8 deles foram pedidos na Assembleia e 2 deles já foram aceitos e estão tramitando contra o governador Carlos Moisés da Silva e a vice-governadora Daniela Rainer. Um deles inclui o secretário da Administração, Jorge Eduardo Tasco. Mas agora nós vamos falar de um outro assunto que é palpitante esse ano e que normalmente movimenta muito o Parlamento de Santa Catarina, de sorte, parlamentos em todo o Brasil, inclusive o Congresso Nacional. Eleições municipais. A mãe de todas as eleições, aquela onde você conversa com o candidato na rua, sabe onde mora o candidato a prefeito, quem é candidato à reeleição, que tem motivo para conversa além do cafezinho, né? Aquele tradicional cafezinho que agora arrefeceu por conta da pandemia. Marcelo Espinosa, a pandemia mudou a eleição, mudou o jeito de fazer campanha, mudou até o horário de votação, que foi ampliado em 1 hora, não vai ter leitor biométrico, mudou a vida na Assembleia Legislativa também? Olha, a percepção que a gente tem é que a gente não está no ano eleitoral, né? Porque por tudo que está acontecendo, e aqui em Santa Catarina, além da questão da pandemia, a gente tem essa questão do impeachment, tivemos CPI, que está monopolizando as atenções por parte do Poder Legislativo. Por esse ineditismo todo, acho muito difícil a gente traçar uma perspectiva para essa eleição municipal. É uma eleição em que a gente deve ter aí uma exposição muito menor com relação à questão do corpo a corpo, que é um negócio que também, dependendo da situação, já não era tão grande. Claro, os pequenos municípios ainda isso é muito importante, mas nos grandes centros, rede social, enfim, é uma situação que vem cada vez mais tomando conta por parte da estratégia dos candidatos. Na Assembleia, para você ter uma ideia, esse ano a gente não teve a confirmação do calendário especial, né, que era a realização de sessões antecipadamente no primeiro semestre, para que houvesse tempo maior agora, já que muitas vezes temos candidatos a prefeito que saem da Assembleia. Por isso, esse ano nós não teremos, esse ano, ao que tudo indica, não teremos isso. Até por tudo que aconteceu, quando isso era para ser definido, a gente estava no auge da pandemia, ninguém tinha cabeça para pensar nisso, até nem se sabia se haveria eleição. Mas, diante do atual cenário, provavelmente, Roberto, ali quando chegarmos no começo final de outubro, primeira quinzena de novembro, a situação tende a focar um pouco mais nessa questão da eleição, até porque até lá a gente já deve ter alguma decisão com relação ao impeachment, né? Ou teremos uma comissão julgadora trabalhando, que vai ter 180 dias ou até mais para fazer, ou teremos já um arquivamento do processo. Eu fico imaginando, Roberto e Marcelo, como é que deve estar a cabeça do eleitor neste ano, né? Afinal de contas, o eleitor passou o ano inteiro às voltas com a pandemia de coronavírus, que ainda não acabou, isso precisa ficar claro, né? Isso ainda não acabou, isso ainda está na pauta do dia, está e vai continuar por um bom tempo. E eu fiquei pensando agora, a gente acabou de falar, passando os Estados Unidos, não é? Nos Estados Unidos, o jeito de eleger um presidente, esse ano tem eleição por lá, é completamente diferente, né? Tem primárias, tem colégios eleitorais, na realidade. Né? Mas eu nem estou me referindo à eleição especificamente, Roberto, estou me referindo ao pré-eleição, que são as primárias, depois tem as convenções do partido, até lá, isso dura mais de um ano, né? E até lá, ou seja, o eleitor norte-americano chega no momento de votar e de saber quem são os candidatos muito mais bem informado sobre o que pensa cada um deles,
sobre o que pensa cada candidato, sobre qual é a visão de mundo, de país que cada candidato tem. Por que eu falei disso? Porque aqui no Brasil a eleição deste ano simplesmente não vai ter tempo para praticamente nada em termos de campanha. Nada, ou seja... Nem o distanciamento da eleição no primeiro e no segundo turno nas cidades onde existiria a possibilidade, com mais de 200 mil eleitores, porque o primeiro turno é dia 15 de novembro e o segundo turno dia 29. Exatamente. Por que eu digo isso? O eleitor não vai ter tempo praticamente nenhum para conhecer os candidatos, para conhecer o que pensam, o que vão fazer quando se eleitos forem, não apenas os que vão ser candidatos a prefeito, mas também os candidatos para as câmaras municipais. Isso atrapalha e muito o jogo político democrático no Brasil, na minha opinião. E com um componente a mais, né? Não teremos coligação na proporcional. Então, Exatamente. o indivíduo que for eleito prefeito pode fazer coligações na majoritária, mas vai ter que vender uma vela para cada santo. Não é nem acender, é uma vela para cada santo, quando falar dos vereadores. Como é que ele vai chegar na televisão, por exemplo, ou no rádio, na cidade, ou nas redes sociais? Votem nos candidatos da nossa coligação. Essa coligação não existe mais. Para vereador, cada partido vai ter que ter, como se chama, café no bule. Senão, não dará respaldo legislativo para prefeitos. Eu temo por isso, porque daqui a pouco nós vamos ter situações análogas ao que está acontecendo agora no governo do Estado. Muitos prefeitos com qualidade terão, sem fazer analogia nenhuma, terão que enfrentar câmaras ruidosas e podem ter os mandatos ameaçados. É uma situação interessante porque nós temos 35 partidos. Claro que a maioria deles não consegue, uma boa parte deles não consegue aí eleger candidatos. Mas isso só torna mais complexo ainda esse cenário de governabilidade. E se você tem uma coligação com 15 partidos, em tese, aquele grupo, se for eleito junto com o prefeito, vai estar com ele na Câmara dos Vereadores. Só que se hoje você tem 20 partidos disputando a eleição de um município e 10 conseguem fazer vereador, a situação torna-se muito mais complicada. Realmente vai ser desafiador, não só essa questão dos vereadores, como você disse, mas pegando um pouco carona no que o Rodrigo disse, há pessoas especialistas, estudiosos, entendem que os candidatos que já estão com mais exposição na mídia terão vantagem sobre os possíveis novatos, as eventuais renovações, porque, de fato, a gente está tão saturado de pandemia, tão saturado de outros assuntos, que o foco dessa eleição vai ficar muito geralmente é assim, convenhamos, né? Mas vai ser mais ainda na véspera, lá nos dias que antecedem o primeiro turno. Para mim, Roberto, essa influência da pandemia na eleição, no momento, pelo menos no momento, ela é mais significativa para a eleição municipal do que necessariamente o jogo político, ou a questão do impeachment, ou a questão da falta de apoio na Assembleia Legislativa. Talvez mais para frente da eleição, e como o Marcelo disse, com o andar do processo de impeachment, talvez a questão política comece a influenciar mais na eleição. Mas imagino eu, pelo menos pensando do ponto de vista do eleitor, que a pandemia é realmente o fiel da balança. Nós já temos um número, eu lembro assim de cabeça, sem citar nomes, é claro, respeitando a legislação eleitoral. Quantos deputados nós temos candidatos, pré-candidatos a prefeito? Pelo menos 2, né? É até pouco, se você levar em consideração que teve ano que nós tivemos aí 10 candidatos, se eu não me engano. Exato. Claro, isso ainda carece muito de definição. De cabeça agora são 2, mas eu acho que tem mais, assim, fazendo uma conta aqui. Vão emergir na hora certa, é isso que você está querendo dizer? Porque tudo isso tem a ver também, nós sabíamos de projetos dentro da Assembleia que estavam ao mesmo lado do governador, digamos assim. O governador estava bancando alguns projetos. E a gente não sabe como vai ficar essa questão do governador na eleição, se o apoio dele vai ser bom. Você me lembrou que tem 3. Você me lembrou que exatamente. Tem 3, pelo menos 3. Você me lembrou que tem pelo menos 3. Vieram 3 à mente agora. Então, a gente não sabe, por exemplo, como que vão ficar esses projetos com essa situação envolvendo o governador. Se vão sair mesmo sem esse aval, sem essa ajuda que era considerada importante, ou se vão ficar em stand-by, né? Vai para uma outra ocasião. É o importante também a gente citar que um momento de convulsão, um problema de crise política, ele tem uma repercussão futura imprevisível. A gente sabe que o Brasil ainda está patinando por conta do impeachment de Dilma Rousseff.
estava engrenando a primeira marcha da retomada no ano de 2020, quando veio a pandemia. Veio a pandemia e mudou todo esse quadro. Mas, senhores, eu agradeço a presença de vocês aqui no programa Edição Extra. Esse assunto não termina agora, quer dizer, nós teremos outros capítulos para a questão impeachments. Nós temos, como eu disse, 8, 2 na fila já para os processos de andamento e outros 6 aguardando por uma definição da presidência da Casa ou mesmo do parecer da Procuradoria. Evidentemente, ninguém gostaria de viver numa crise política, mas ela existe e é nosso papel dar cor e também dar tema, né, todas essas visões que a gente pode ter diante do trabalho dos 40 deputados estaduais de Santa Catarina. Mas, gente, muito obrigado pela presença de vocês, um abraço também para você que acompanhou. Como eu disse, a dinâmica desse assunto interessa à sociedade de Santa Catarina e principalmente o papel do parlamento, importantíssimo nessa hora, que está agindo diante e dentro da lei. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.